Saudações a todos. Então, dando continuidade ao nosso projeto Entre Palavras, o verbete de hoje será eudaimonia. A gente vai ver principalmente nos dicionários do Giovanni Reale e o léxico de filosofia grega. Então, começo com Giovanni Reale. Eudaimonia. Esse é o conceito axial em torno do qual gira toda a ética grega. O seu significado está bem explicado nesta página de Polans. Citação, na alma do povo estava enraizada profundamente a aspiração a ver coincidir o valor íntimo do homem e a sua situação exterior. Esse sentimento encontrou sua expressão no conceito limpidamente helênico de eudaimonia e no seu desenvolvimento histórico. Ao falar da felicidade, pensava-se inicialmente em um primeiro lugar em um bem-estar material muito elevado, e como o povo, com ingênua admiração, denominava felizes os ricos aristocratas. Prevaleceu o uso de designar com a mesma palavra a prosperidade de uma região ou de uma cidade. Desde o começo, porém, a eudaimonia foi mantida nitidamente separada da eutiquia, a fortuna, que um capricho casual da psique pôde lançar nos braços de um homem. A palavra eudaimonia possui um matiz religioso e significava que um indivíduo ou uma comunidade encontrava-se sob a proteção de um bom daimon, cujo favor devia à sua prosperidade. A piedade religiosa enxertou facilmente nessa ideia a fé de que um homem obtenha a assistência de um bom daimon, a cujo favor devia a prosperidade. Esse sentimento fortaleceu-se posteriormente quando se difundiu a concepção do gênio protetor que acompanha o homem por toda a vida. Dessa maneira, estava indicado o caminho para pôr em harmonia o valor intrínseco do homem com a sua situação exterior. Todavia, continuou-se a conceber a eudaimonia, sobretudo, como recompensa material atribuída ao homem pelo seu comportamento moral, pela sua arete, virtude. Quando se transferiu o daimon para dentro do homem e foi-lhe atribuída a capacidade de assegurar ao homem a paz da alma, entendida como pressuposto e característica principal da felicidade humana, mesmo independentemente da situação exterior, estabeleceu-se um nexo orgânico entre os dois conceitos, ou seja, alma e eudaimonia. Os bens materiais que os bens materiais conservem algum valor e possam ser acrescentados à eudaimonia plena tornou-se objeto de controvérsia, como também veio à tona o grave problema de como o homem, mediante o conhecimento e a atividade moral de si mesmos, possa obter que seu daimon se torne efetivamente bom. Em todo caso, a arete e a eudaimonia permaneceram os conceitos básicos do pensamento ético dos gregos. Esse aqui é o fim da citação do Polans, que o Giovanni Reale faz, da obra O Homem Helenístico, traduzido para o italiano, que ele vai fazer referência. Veja-se também o que diz Aristóteles nas passagens que citamos no volume 6º. Poderemos dizer que todos os filósofos gregos estão fundamentalmente de acordo em vincular a eudaimonia e arete. Os contrastes e as divergências giram em torno dos seguintes pontos. 1. Sobre um modo de entender a arete, virtude. 2. Sobre o considerar ou não a virtude como absolutamente suficiente para a felicidade, ou seja, sobre considerá-la condição necessária, mas não de todo suficiente para a felicidade. 3. No considerar a virtude como tendo seu prêmio em si mesma já nessa vida,
ou então somente como premissa de uma coroa de felicidade que é conseguida como prêmio à virtude na outra vida. 4. No considerar a arete como ligada exclusivamente à esfera racional, ou então vinculá-la à experiência mística. Aí ele vai elencar ainda mais 4 desses elementos que faz a referência dentro da coleção de história da filosofia grega e romana. Então ele faz as referências em cada volume aonde ele trabalha essas questões. Certo? Então, definição do Giovanni Reale. Vejamos a definição do Ivan Gorby. Eudaimonia, e aí a tradução enquanto felicidade. No latim ficou felicitas ou beatitudo, formado por daimon, espírito, e eu, bem. Significa estado de contentamento estável no qual se encontra o espírito. A felicidade é o objetivo da sabedoria. O sábio, então, eudaimon, feliz. A primeira filosofia na época jônica está voltada para o mundo, para o objeto. Seu objetivo é saber. Assim começa a metafísica de Aristóteles. Citação. Todos os homens, por natureza, desejam saber. Fim de citação. Os pitagóricos, sob influência da religião órfica, somam-se ao saber e à felicidade pessoal. Depois Sócrates condena a curiosidade objetiva para substituí-la pela preocupação com a interioridade. Aí cita tanto Xenofonte, no Memoráblia, quanto Platão, na Apologia de Sócrates. Os dois autores que estabelecem os grandes sistemas de filosofia, Platão e Aristóteles, são herdeiros das duas correntes e têm em mira a metafísica e a moral juntas. Mas, depois deles, os filósofos passam a considerar que a filosofia especulativa é um simples coadjuvante da sabedoria, cujo objetivo é a descoberta da felicidade. As palavras de ouro atribuídas a Pitágoras ensinam que para termos uma vida feliz, basta que aprendamos simplesmente o que nos importa. Fórmula vaga que significa nossa perfeição pessoal. Mas segundo Heraclides do Ponto, Pitágoras afirmava que a felicidade reside na contemplação da perfeição dos números. O que parece uma citação muito parcial. Arctas de Tarento, um dos seus mais eminentes discípulos, escreveu um tratado do homem bom e feliz, associando assim a felicidade à moral. Nessa mesma época, a ideia de felicidade também aparece em Demócrito. Vimos em seguida o sofista Antifonte abordar Sócrates para dizer, zombando, que a filosofia não traz felicidade. A isso Sócrates responde que não está nas riquezas e nas honrarias. Depois vimos Aristipo de Cirene pôr a felicidade na liberdade, situação estranha tanto à escravidão quanto ao poder político. Na República, Platão exprime uma opinião ao mesmo tempo democrática e dirigista da felicidade. O Estado não tem como função garantir a felicidade de alguns cidadãos privilegiados, mas tornar feliz todos os cidadãos, cada um na posição que lhe é reservada. Os livros 6 e 8 da República, empenham-se em buscar o bem, em seu esplendor metafísico e em sua aplicação política. Apenas no livro 9 que ele associa virtude e felicidade, arete kai eudaimonia. E visto que a virtude é de essência sobrenatural, os próprios deuses são felizes. Foi Aristóteles que definiu de modo mais rigoroso a felicidade. A Ética Nicomaqueia, bem mais do que um tratado de moral, é um manual da felicidade. Todos os homens buscam a felicidade, que é o bem supremo, e só a encontrarão na perfeita virtude. E assim chega-se à famosa definição, segundo a qual a felicidade é fruto da atividade mais perfeita do espírito humano, de posse de seu objeto mais elevado. Ora, a faculdade mais perfeita é a parte epistemônica da alma, fonte da virtude dianoética, arete,
e seu objeto mais elevado é constituído pelos princípios, psique. A felicidade, portanto, está na contemplação, teoria, a contemplação dos conceitos mais sublimes. Com maior razão, Deus, princípio primeiro que se contempla a si mesmo, noesis, está na beatitude perfeita, citação da metafísica. Epicuro situa a felicidade na satisfação dos desejos naturais e necessários. O sábio, que é um ser feliz e incorruptível, não tem mais preocupações. Epicuro, aliás, emprega frequentemente como sinônimo de eudaimonia, o eudaimon, os termos macariotes, macários, assim dizer, o prazer, hedonê. O prazer, portanto, é o começo e o fim da vida bem-aventurada. E um Deus é um ser imortal e bem-aventurado, Macários. Para os estoicos também, o bem do homem está na eudaimonia. Ela invade o homem que, ao contrário do epicurista, já não tem nenhum desejo, que fica indiferente aos acontecimentos. Citação de Epiteto e de Marco Aurélio. Aliás, essa é a felicidade do homem, pois Deus criou todos os homens para a felicidade. Epiteto. Sexto empírico, assim como os céticos, afirma que a felicidade é impossível, pois, segundo epicuristas e estoicos, ela nasce da ausência de perturbação, ataraxia. Ora, esses filósofos estão permanentemente à procura da felicidade, fonte de perturbação, de tal modo que eles nunca a atingem. Plotino dedicou um opúsculo à felicidade, Peri Eudaimonias. A felicidade consiste na vida, zoé. E como há uma hierarquia das felicidades, a felicidade completa é a felicidade do homem que cumula as vidas vegetativa, sensitiva e intelectual. E a felicidade mais perfeita é do homem que utiliza melhor a vida intelectual. Aí tem uma nota de rodapé sobre, em outros autores não filosóficos, feliz também é dito macar, macarites, e a felicidade é macária. Ok? Então ficam os dois verbetes sobre eudaimonia, porque são assim extremamente interessantes para a gente poder visualizar questões da própria formação do pensamento jurídico e da relação que há entre ética e direito e, acima de tudo, na própria história da ética. É um termo que é central, que comumente nós traduzimos enquanto felicidade, mas se vocês perceberam nas definições, há sempre essa volta a um bem-estar de espírito que inicialmente fica desatrelado da relação com apenas a detenção de bens materiais. Então, a felicidade para os antigos, ela quebra esse elemento materialista para passar a ser um elemento interior, acima de tudo, na fruição da virtude e, portanto, o alcance da eudaimonia enquanto objetivo. Mesmo que as posições céticas, como a do sexto empírico, coloquem essa impossibilidade da eudaimonia. Ok? Até então, a próxima.